Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal. Faço esses vídeos porque eu entendo que no momento que nós estamos passando, pode ter alguém que ao ver precise de algumas instruções, tá? E é o terceiro vídeo que eu faço sobre o caráter de Cristo, o caráter de Jesus, mas a minha ideia é entendê-lo enquanto homem, tá? Abro um parênteses para dizer que eu estava até postando com a minha esposa hoje. E a gente força tanta barra para entender Jesus como Deus, como Deus, como Deus, como Deus, somente como objeto de adoração, e esquece que ele precisou lidar com coisas reais, coisas da vida, tá? Precisou pagar contas, precisou aconselhar os irmãos mais novos, precisou lidar com coisas da vida. Então, quando a gente entende isso, é interessante, porque é interessante você ver o estresse que ele viveu e mesmo assim no final da vida ele falou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos lá. Uma coisa que essa semana me deixou muito assim, que eu achei muito interessante, foi porque por mais que ele tivesse problema, ele não deixou de ir ao templo, o que para nós hoje seria a igreja. Por mais que ele tivesse problema, ele não deixou de ir à sinagoga, cumprir, né, os ritos religiosos, a agenda religiosa. Isso para nós é uma coisa interessante, porque sempre que alguém ou algum lugar experimenta a sensação de prosperidade, isso é quase sempre uma rotina de preterir, deixar para lá, deixar para segundo, terceiro plano é, a religião, os compromissos é, com a sua comunidade, tá? Eu vou usar termos aqui, por favor, uma coisa que hoje em dia é muito difícil falar, porque às vezes uma vírgula as pessoas pegam e fazem um carnaval. Entenda o espírito do que eu estou dizendo, por favor. Voltando ao assunto, você vai ver claramente que por mais que tentasse matar ele, ele estava onde? No templo. A primeira vez que ele se revela como Messias, tentam agarrá-lo e matá-lo. Contudo, no sábado seguinte, ele estava no templo, nas sinagogas, ele estava ali, pregando aonde todo mundo estava. Isso é uma coisa que nós devemos pensar. Por quê? Pessoal, eu vejo muita gente utilizando as escrituras como hoje em dia como regra do bom viver. Há 10 anos atrás eu fiz um curso de turismo, um curso caro, e chegando lá um professor dedicou um tempo a falar de Jesus. Eu achei muito legal. E dali eu achei interessante como que essa figura, né, de Jesus, como tendo insights, como tendo sacadas para a vida, começou a ser explorada e realmente, se você olhar ali, ele tem. Contudo, o objeto do Novo Testamento é o poder de Deus, é o reino de Deus. E uma coisa a gente tem que entender: culto, naquela cultura, sobretudo no mundo que entendia o culto como o motor da vida, o culto não poderia ser algo que não tivesse consequência. O culto para aquela cultura seria a mesma coisa, um culto sem consequência para aquela cultura seria a mesma coisa que o coito, correto? A união de um gato com uma gata, de um boi com uma vaca, de um homem com uma mulher, sem ter filhos. Não é? O culto era algo que deveria ter na mente do ofertante, na mente do cultuante, isso. Eu vou sair de lá com uma consequência. Assim era o culto. E o culto que não tivesse isso não tinha motivo, porque na mente de Israel estava: nunca se viu um Deus que trabalha por aqueles que nele confiam. Quando Jesus cura aquele cego, aquela briga toda, ele fala: olha só, me admira vocês estarem questionando o que se deu comigo, porque afinal de contas todo mundo sabe que se um homem agrada a Deus, Deus o recompensa, né? Então, a atitude e a reação eram coisas muito sérias naquela época. Aqui eu não estou falando de exagero, gente. Aqui eu não estou falando do que se faz de errado. Existe uma confusão muito grande hoje, que é o seguinte: pelo fato de ter muita gente utilizando errado a teologia da prosperidade, então qual é a solução que se faz? Que se dá? Então não vamos falar mais de prosperidade porque tem muita gente utilizando errado. Como tem muita gente falando mal, utilizando mal os conceitos de santidade,
somente como ideias ascéticas, então não vamos falar mais disso porque traz complexidade. Não é por aí. Então, o culto, claramente, ele é algo que você vai buscar uma orientação divina, algo que você vai buscar algo de Deus, e Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Interessante que o texto de Hebreus fala que aquele que acredita em Deus, olha só coisa sublime, é preciso você chegar em Deus com duas coisas: acreditar que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, porque está na essência de Deus o dar. Então, pessoal, seguindo os passos de Jesus, por mais que você entenda ou se sinta tentado, eu estou aqui falando de uma tentação clara que eu tenho visto nos nossos dias, não entenda que o culto, a igreja é algo secundário, não. Não entenda que você sair, arrumar e seguir ali uma agenda com a sua comunidade é algo preterível, é algo terciário, não, negativo. Se você, porventura, estiver passando por algum motivo, olha, eu te aconselho porque eu já vivi situações difíceis e o melhor lugar para você ir é a igreja. Você vai para onde? Para um bar? Para uma boate? Para um shopping? A igreja, não é? Você pode, em uma música, em uma palavra, ter uma orientação, receber algo de Deus que pode mudar a sua vida. Jesus fazia isso. Por mais que ele tivesse problemas, mas ele não deixava de ali estar. Isso é uma coisa que deve permear o nosso imaginário. Uma outra coisa é o seguinte: se você está bem, tá? E se sente tentado a abandonar, porque agora você está bem, porque agora, poxa, não é assim. Olha, existe uma coisa que você também tem que pensar, é na manutenção, tá? Duas coisas revelam um homem sábio: aquele que faz e aquele que consegue manter. Então, pessoal, esse é um pensamento, não é fácil para mim também. Às vezes, honestamente, eu penso em não ir, eu penso em estar longe, eu penso no que isso pode me trazer, mas ao olhar para Jesus eu vejo que se ele fez, quem sou eu para dizer que não? Então são pensamentos, tudo bem? Fica com Deus, que eu possa estar ajudando vocês de alguma forma. Amém.